vocês percebem que a escravidão, é importante a gente observar que ela ocorre num período longo de aproximadamente 300 anos, tá? Vai a 1650 basicamente até 1850, o processo de vinda de escravos, né? O processo de escravidão se estende até 89, vou mostrar para vocês algumas mudanças que a gente tem aqui, que já são conhecidas por todos, mas o importante é conceber que existe uma diversidade desses grupos que chegam, tá? E que vai gerar revolta e que vai gerar resistência, que às vezes a gente não concebe isso dentro dos processos da história da escravidão. E que se você tem um processo gradativo de proibição do tráfico negreiro, começa ao final a ocorrer um processo de aumento do preço dos escravos, e aí ele se torna um pouco mais proibitivo no final dos anos 50. Gradativamente há uma tentativa de tirar as possibilidades desses escravos de construir uma vida autônoma, tá? Então, sabendo e antevendo que vai ter um processo de libertação dos escravos, que há uma pressão, o governo adota medidas para evitar que esses escravos tenham acesso a estruturas que possam melhorar de vida, como, por exemplo, uma lei de 837 que vai limitar ou proibir o acesso às escolas, tá? Uma lei de 1850, que é conhecida como Lei de Terras, que basicamente ela vai dizer que todas as terras do Brasil que não foram ganhadas por título, que o governo não deu título, são chamadas terras devolutas e que, portanto, não são de propriedade de ninguém, que o Estado pode tomá-las de quem estiver sobre elas e distribuir a outras pessoas. Então, há um fechamento da fronteira agrícola. Depois, nós vamos ter uma lei que vai dizer que todas as crianças que nascem vão ser livres, não vão mais necessariamente ser não vão necessariamente ser escravas, que é a lei do ventre livre, porém essas crianças acabam não tendo acesso à escola e se elas são encontradas sem trabalhar, elas são punidas. Depois a gente vai ter a lei do sexagenário, né, que vai ocorrer em 85, só que era raro os casos de pessoas que viviam até os 60 anos. Se hoje, em algumas regiões, já não há uma população muito grande que passa dos 60 anos, imagine numa condição de escravidão adversa. Talvez alguns escravos consigam chegar a essa condição. E aí nós vamos ter, dentro desse processo de pressão e de disputa e de revoltas, que ocorre durante todo esse período, a abolição da escravidão em 88, que não é uma questão simples e pura de uma bondade de alguém que resolveu fazer isso. Não, ela é um processo construído de pressão ao longo de muito tempo e que eles vão ver e encontrar na possibilidade de trazer migrantes europeus pobres uma possibilidade de substituir essa mão de obra. Então, dentro das ações que vão ocorrer pós-escravidão, logo em 88 é extinto a escravidão, o governo cria uma lei que proíbe as pessoas de ficarem na rua. Então, qualquer pessoa que fosse encontrada na rua sem trabalho, ou uma residência comprovada, ele era considerado, ele era preso. Tá? Então, se você não tinha liberdade de fazer o que você queria, você não era livre para isso. Então, aquelas pessoas que saíram das fazendas e que estavam sendo substituídas por imigrantes negros, por imigrantes europeus brancos, se eles não tinham um trabalho, uma forma de atuar, eles acabavam indo parar na cadeia. Posterior a isso, se vocês forem estudar a história, em 68, por exemplo, 1968, já mais uma década mais recente, além de todo esse período que não tem políticas para dar espaço para a população negra, eles ficam excluídos dos processos de acesso ao poder, ou qualquer mecanismo que pudesse melhorar a qualidade de vida deles. Vocês vão estudar a história do Brasil, vocês vão ver, tem um link que eu deixo aqui para vocês tentar entender um pouquinho esse processo. Em 1968, há uma criação de uma lei de cotas, e na época a lei de cotas era para garantir, por exemplo, que os filhos de donos de terra conseguissem vagas nas escolas técnicas e nas universidades. Ou seja, não é uma lei buscando garantir aos pobres o acesso ao Estado, muito pelo contrário. Em 88, com a Constituição de 88, que para mim é considerado um dos principais marcos da história brasileira, nós temos o entendimento ou a criação de uma norma que vai dizer que o racismo é um crime e que aquele preconceito que existe em relação à população negra, ele não deve mais ser concebido como algo normal. Tá? Então, qualquer ação de preconceito em relação à população negra vai ser entendido como
crime. E aí, o Brasil, em 2001, vai fazer parte de uma conferência em que o Estado se propõe a fazer políticas públicas de reparação, ou chamado políticas públicas de ação afirmativa, com foco em melhorar as condições da população negra, justamente para quê? Por que a ideia de criar políticas e ações afirmativas? A grande questão que está por detrás do processo de ações afirmativas é que hoje você tem um preconceito muito forte em relação às populações negras, e ainda isso é muito forte no Brasil, de que é raro você, por exemplo, encontrar professores, médicos, advogados, juízes negros. Por que isso ocorre? Porque predomina um entendimento de que essas pessoas devem ser sempre pobres. Parece que aquele processo de escravidão se mantém e as pessoas não concebem que isso é uma possibilidade também essas pessoas de melhorarem, ascenderem de condições de vida. Além disso, então, nós vamos ter algumas leis que vão ser criadas posteriores. Entre elas está a lei que estabelece uma obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, porque muitas pessoas, eu, por exemplo, quando estudei, não tive muitas aulas sobre a cultura africana, sobre a história da África. A gente estudava a história da América e a história da Europa, um pouquinho dos Estados Unidos e da Europa. Na América também já estudamos pouco, então precisamos talvez melhorar um pouquinho o estudo da América do Sul, por exemplo. Vai ser criada uma política de saúde para a população negra com especificidades, buscando focar nesse público, embora ela não se diferencie de forma muito mais clara. Em 2010 é criado o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Que busca reconhecer a existência do racismo e apontar que há necessidade de a gente adotar medidas para superá-lo. E uma delas, por exemplo, é a criação das cotas nas universidades, que vai ocorrer em 2012. Bom, mas por que a criação de cotas nas universidades? Se vocês observarem um pouco, e é aí que se expressa o racismo quando a gente passa a olhar a partir dos dados, vocês vão ver que os analfabetos absolutos, ou seja, as pessoas acima de 15 anos que são analfabetos, vão representar 7,1% da população branca. Os pretos e pardos, esse percentual vai chegar aproximadamente 17%. Significa que há uma dificuldade maior das populações negras ter acesso à educação. Isso ocorre tanto nas populações processo mínimo à educação. Quando a gente vai trabalhar a parte do analfabetismo funcional, esse quadro também se mantém, tá? Analfabetismo funcional, pessoas com menos de 3 anos de estudo. Então, vocês vão perceber que os brancos têm também um percentual, mas que isso se expressa de forma muito mais significativa junto às populações negras. Que esses públicos também têm um processo maior de evasão escolar, embora a população negra e parda hoje seja maior do que a população branca, vocês vão perceber que o acesso ao ensino médio ele é maior, ou estudantes do ensino médio, 52% deles são brancos, enquanto só 28% deles são pretos e pardos. Tá? E no ensino superior esse quadro é mais forte. A gente tem uma diferença de até 4 vezes na quantidade, quando aproximadamente 15,5% da população branca tem acesso ao ensino superior e negros e pardos somente 3,8%. Isso faz com que na sociedade crie-se uma segmentação em que os principais postos da sociedade, raramente são ocupados por pessoas negras. Por quê? Porque há uma maior dificuldade de acesso e de possibilidade dessas pessoas ascenderem socialmente por causa desse preconceito que acaba ocorrendo e refletindo na desigualdade social. E aí tem um texto que eu acho bem interessante, de um autor, Verdaguer, um conjunto de autores que estuda a história da América Latina. Eles vão dizer o seguinte, que há uma dificuldade de criar políticas públicas efetivas que contribuam para a superação da pobreza. E aí ele fala muito da ideia de que existem armadilhas da pobreza, ou seja, as pessoas que nascem pobres não é que elas não têm a mesma vontade ou a mesma disposição de lutar pelos espaços que as demais pessoas. É que essas pessoas nascem em uma condição de exclusão tão grande que essa exclusão limita até a sua própria participação. E que, no caso da população negra, o racismo torna esse processo ainda mais difícil, para além do que ocorre com as populações brancas pobres, existiria ainda essa barreira do racismo. E o que a gente observa quando a gente pega, por exemplo, políticas como o Território da Cidadania, que foi criado com o objetivo de criar políticas públicas para essas pessoas mais pobres, a gente vê uma predominância de políticas assistencialistas, como Bolsa Família, como o benefício da prestação continuada, políticas que não geram possibilidades dessas pessoas se tornar capazes de construir sua própria história.
talvez o acesso a vagas nas universidades com as cotas seja a melhor forma, ou uma política que consiga quebrar um pouco esse viés mais assistencialista. E é importante a gente considerar isso porque é muito difícil gerar mudanças estruturais profundas que quebrem o ciclo de reprodução da pobreza, ou seja, aquela pessoa que nasce pobre, isso limita ela de estudar, limita ela de ter conhecimento e de ter poder para poder gerar riqueza e poder melhorar de vida. Então, como ela nasce numa condição de exclusão, ela vai se reproduzir numa condição de exclusão. Então, tem um trabalho mais recente estudando a condição de pobreza no Brasil que vai dizer o seguinte, que é importante promover acesso à renda, a desconcentração fundiária, porque o acesso à terra, no caso, é extremamente importante, o acesso à água, o acesso às infraestruturas como estradas, energia elétrica, saneamento básico, e o ingresso e a diversificação dos mercados são elementos fundamentais como estratégia de combate à pobreza. Ou seja, é preciso que essa população passe a ter acesso igual, não, e aí quando a gente fala da pobreza, claro que a gente está falando também da população preta, o que a gente está dizendo é que, no caso da população negra, além da pobreza, dessas armadilhas que a pobreza gera, ainda há os preconceitos com relação a essas pessoas pela questão de cor, e isso infelizmente é muito forte.